Bem-vindos a esta que é a 27ª edição do programa Roda Viva, um programa que leva os Açores ao mundo e traz um pouco do mundo até os Açores. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Na semana passada ficamos a saber que o Partido Social Democrata dos Açores não estará representado no Parlamento Europeu e que pela primeira vez desde que o Portugal entrou na Comunidade Económica, então Comunidade Económica Europeia e depois a União Europeia, o PSD Açores não estará representado no Partido Popular Europeu. Piedade, foi um processo conturbado, um processo que envolveu uma grande figura da nossa autonomia. Estava à espera que o PSD pela primeira vez não tivesse um representante no Parlamento Europeu ou nem por isso? Não estava à espera, apesar de que quando nós aqui falamos desse assunto, na altura disse que era um certo risco apostar numa figura com o peso político que Mota Amaral tem, sem ter as garantias de que isso ia ser concretizado. E realmente, como disseste no início... Foi um processo mal conduzido. Acho que sim, acho que essa é uma das conclusões que se pode tirar e, como disseste no princípio, desde que Portugal faz parte da União Europeia, que a região tem tido 2 deputados no Parlamento Europeu, à exceção do ano em que, 1994, em que o PS não indicou ninguém e delegou, digamos assim, essa representação no deputado de Torres Couto. Portanto, só houve um ano em que não houve realmente 2 deputados. Um mandato de 5 anos. Portanto, um pelo PSD e outro pelo PS, e a segunda vez em que a região não vai ter 2 deputados é exatamente esta, ou seja, nestas eleições de 2019. E foi criado um princípio que não tem por isso história, e o PSD o PSD Nacional criou um princípio que é de rotatividade de representação das regiões autónomas e disse que uma das justificações para que os Açores não tivessem um lugar elegível é que a Madeira iria representar as regiões ultraperiféricas e que no gabinete da eurodeputada da Madeira haveria um assistente, digamos assim, um técnico, alguém que falaria ou que representaria as questões açorianas. Isto parece-me uma... Aliás, funcionário, digamos. Exatamente. Aliás, o Presidente do PSD Nacional fez referência não às regiões ultraperiféricas nem às regiões autónomas, mas disse representar os 2 arquipélagos. E eu acho que o que está aqui em causa não são 2 regiões geográficas. Estamos a falar de 2 regiões autónomas, estamos a falar de um histórico em que essas regiões sempre estiveram representadas e estamos a falar realmente de uma condição ultraperiférica que é reconhecida pela União Europeia e que tem nos Açores uma característica que se calhar diferencia da própria Madeira e que nós aqui falamos na semana passada, que tem a ver com este potencial do mar que é também uma extensão da própria Europa no Atlântico. E, portanto, a Europa tem interesse nos Açores, tem interesse naquilo que os Açores podem dar. A dimensão euroatlântica dos Exatamente. E, portanto, ou seja, ter um representante dos Açores no Parlamento Europeu é mais do que representar 240 mil habitantes, é representar uma região com um peso estratégico para a própria União Europeia. E parece-me que isto não foi tido em linha de conta. Outro aspecto também que me parece, que me foi dito no início, é que esta escolha teve aqui uns contornos pouco claros. Desde logo, segundo o secretário-geral do PSD, José Silvano, esta decisão de ter um lugar não elegível para a região autónoma dos Açores teria sido tomada há 2 meses. E a decisão de Gaudense de avançar com o nome de Mota Amaral foi posterior a isso. Portanto, aqui terá sido uma decisão para forçar a direção nacional do partido. É isso que se questiona. Se Gaudense, ao colocar este nome, queria que, de alguma forma, o presidente do partido considerasse Mota Amaral não como um representante dos Açores, mas um representante da lista nacional. Ou seja, aliás, um elemento de dimensão nacional, dado o seu prestígio, já foi Presidente da Assembleia da República, já foi Presidente do Governo Regional durante 20 anos e, portanto, essa carga política seria considerada a nível nacional. Não foi o caso, portanto, não foi tido em linha de conta este perfil e, segundo o próprio Mota Amaral, quando Rui Rio esteve em campanha na região autónoma dos Açores, ele terá dito que nunca iria deixar de haver um lugar elegível para o representante dos Açores. Portanto, há aqui uma promessa não cumprida, há uma palavra que volta atrás e eu penso que, eventualmente, Alexandre Gaudense, fiando-se nesta promessa de campanha eleitoral e também na figura que estava a propor a nível nacional, pensou
a considerar que ele já sabia o lugar que lhe era proposto, que era o 8º lugar, pensou que haveria uma inversão de decisões da parte do partido. É então uma derrota política para Alexandre Gaudense e uma derradeira derrota política para o Dr. Isto vai ter Amaral. repercussões no Partido Social Democrata e a forma como o Partido Social Democrata reagiu a esta não colocação de um representante dos Açores num lugar elegível. Não sei se é a melhor forma de contestar uma decisão nacional. Desde logo, não participar na campanha eleitoral e não acolher os candidatos da lista nacional. A atual eurodeputada pelo PSD, Sofia Ribeiro, vai dizer que esta não lhe parece também a melhor forma de reagir, até porque os eleitores dos Açores têm direito à informação. E há várias formas de fazer campanha. Não tem forçosamente que ser acompanhar eurodeputados ou candidatos a eurodeputados na rua. Pode-se fazer informação, pode-se combater a abstenção eleitoral, que é sempre um problema nestas eleições europeias, e penso que o PSD podia ter aqui um papel importante em esclarecer a população açoriana, em ser pedagógica em relação a estas eleições e em apelar realmente à participação dos eleitores. A resposta que foi, a orientação que foi dada de um voto útil põe muitas dúvidas. O que é isso de um voto útil? Porque se o argumento que o PSD Açores utiliza, que é os Açores valem mais do que o partido, e a região tem que ter, a autonomia regional tem que ter um peso, só resta um deputado, aparentemente... Só resta um candidato elegido. Nós já fomos lá ao apelo ao voto e à necessidade de combater a abstenção, que é um tema preocupante, principalmente em eleições europeias, porque, infelizmente, o cidadão não compreende a importância que a União tem no seu dia-a-dia. Mas, voltando um pouco à primeira pergunta que fiz à Piedade de Pedro, o processo não foi bem conduzido por Alexandre Gaudense, ou seja, aquela coisa de mandar uma carta registada com aviso de recepção para Santo Queitão na Lapa, que depois não terá chegado propriamente à sede no Porto, não terá chegado pelo menos com a força suficiente para convencer Rui Rio de que os Açores deveriam estar representados no PPE. Esta é uma questão delicada e a decisão do Rui Rio é talvez uma decisão mais grave e que coloca em crise as relações entre o PSD Nacional e o PSD dos Açores. Desta vez foi dentro do PSD, no passado foi dentro do PS, e eu creio que nenhuma estrutura autónoma dos partidos nacionais, pelo menos dos dois grandes partidos, o PS e o PSD, está nunca a salvo deste problema. A discussão é sempre a mesma com as lideranças nacionais, que é garantir uma adequada representação nas listas partidárias, neste caso na lista única, porque para o Parlamento Europeu o país é um círculo único, não há círculos regionais para o Parlamento Europeu, coisa que deveria existir, porque era a forma de nós resolvermos de vez este problema. Mas carece revisão constitucional, carece pelo menos revisão da lei eleitoral. Carece de uma revisão da lei eleitoral que, havendo vontade política, é possível de... E faz sentido, já agora, faz sentido haver um círculo regional, não havendo partidos regionais? Faz sentido haver um círculo regional porque esta é a solução que outros países têm. França tem, Itália tem, não é nada de novo em matéria de... São 5 países com essa solução. São 5 países com esta solução, não é nada de extraordinário, não é uma originalidade portuguesa. Mas são países que quase todos têm partidos regionais. Sim, mas eu do ponto de vista de concepção do Estado e de organização política, eu defendo a possibilidade da existência de partidos regionais e da eliminação da proibição constitucional de mais democracia melhor, não? Exatamente. Mas não havendo, isto não é um óbice, não é um obstáculo que possa haver aqui círculos regionais, até porque, no fundo, as candidaturas são candidaturas de estruturas autónomas, de partidos afiliados a partidos nacionais. Portanto, não tem aqui nenhum problema. Agora, a decisão de Rui Rio tem aqui, do meu ponto de vista, uma consequência, que é de equivaler a um corte de relações do lado de Lisboa com uma estrutura autónoma do partido, que tem congresso próprio, que tem órgãos próprios, que tem direção própria, como acontece também no PS, os grandes partidos são assim, e tem uma autonomia de decisão, e, em segundo lugar, eu acho que ela traduz uma concepção errada do Estado. Porque quando Rui Rio diz que a lista do PSD representava todo o país, ele está completamente equivocado. Porque, por esse critério, ele enchia a lista de deputados de Lisboa e dizia que todo o país estava representado com uma série de assessores nos gabinetes dos deputados de Lisboa e representava o país todo. Esta é uma concepção errada do país. E esta é uma visão errada da descentralização. O que ainda é mais lamentável
quando se trata de um presidente de um partido que é defensor da descentralização, precursor da descentralização e é o partido fundador das autonomias. E Rui Rio, com esta decisão, que é dele, rompe um compromisso histórico que foi sempre mantido por todos os líderes do PSD ao longo destes anos. Mesmo aqueles que podiam ter um pendor mais centralista. Mesmo que Cavaco Silva, podes dizer. Mesmo aqueles que podiam ter menos simpatia para as autonomias. Escolhamos o presidente do PSD que quisermos e sempre o PSD teve representação no Parlamento Europeu, a começar pela primeira eleição, que foi uma eleição indireta pela Assembleia da República em 1986, na qual o PS também não teve qualquer representante. Não é, em 94 não foi a única vez, no 86 a primeira vez, 87 posteriormente, uma eleição... 86 e 88, há um período transitório. Exatamente. Mas o PSD sempre teve desde o momento fundacional da nossa adesão à União Europeia, o que é um sinal político e é um capital político. Isso quer dizer que o PSD sempre olhou para os Açores como uma extensão de Portugal no Atlântico e deixou de olhar agora, ou é uma mera questão de centralismo? Não, eu acho que é uma questão de centralismo e é uma visão errada do país. É uma visão errada do país, é uma visão errada da arquitetura do Estado e é uma visão errada da representação política que se deve ter. Porque as razões que fundamentam a participação de deputados dos Açores em lugar elegível, ou candidatos dos Açores em lugar elegível nas listas dos dois grandes partidos, porque são aqueles que têm mais condição para eleger deputados, mas no caso na lista do PSD, são as razões que, no fundo, acabam por também consubstanciar, do ponto de vista constitucional, a existência da autonomia. Razões geográficas, razões culturais, razões económicas, e essas fundam a autonomia constitucional, como fundam também esta participação. Esta argumentação do Rui Rio é a argumentação de quem acha que a população dos Açores equivale a 3 bairros da Amadora, a Vila Nova de Gaia e pouco mais. É a visão centralista pura. E essa é uma visão em relação à qual nós temos que nos opor e perceber que esta decisão, afinal, é uma decisão que põe em causa a autonomia dos Açores. Põe em causa a autonomia. Isto não haja nenhuma dúvida. Não é uma questão meramente partidária. É uma questão de representação autonómica dos Açores. E numa circunstância em que os desafios para a União Europeia são enormes para o futuro. Os próximos 5 anos vão ser muito importantes para a União Europeia. E, muitas vezes a gente diz isto com um tom quase dramático, mas o que é verdade é que a União Europeia vai sofrer convulsões muito grandes. O Brexit, as tensões regionais na União Europeia, os fenómenos do populismo, todas estas questões, a reforma das instituições, a incapacidade de resposta da União Europeia no a afirmação na ordem mundial, exatamente, um conjunto de questões que são essenciais e para as quais as regiões ultraperiféricas dão uma dimensão muito específica. Se nos lembrarmos que as regiões ultraperiféricas, no seu conjunto, representam 28% do mar da União Europeia, isto é um sinal importante de que elas têm um valor estratégico, têm um valor geopolítico relevante. E um presidente de um partido que prescinde da representação de uma das suas regiões ultraperiféricas na lista nacional, a troco da preferência por um distrito qualquer, está a desvalorizar de uma maneira absurda, inaceitável. Pela pessoa que até introduziu o próprio conceito de ultraperiferia, porque o Mota Amaral é o pai, digamos assim, do conceito de ultraperiferia. Naturalmente, quer dizer, o Dr. Mota Amaral... Na Ilha Reunião, numa Assembleia. Exatamente, o Dr. Mota Amaral é um europeísta, é um atlantista, é um regionalista, não há dúvidas nenhumas sobre os seus pergaminhos nesta matéria. Mais do que isto, é uma figura nacional, não é apenas um candidato a Açores, é uma figura nacional, e nessa medida tinha todos os atributos para representar muitíssimo bem os Açores, defender os interesses dos Açores, mas mais do que isto, defender muito bem os interesses de Portugal. Porque tem um passado e um presente que lhe dá um estatuto muito diferente de qualquer outro candidato que o PSD dos Açores pudesse ter. E, aliás, de qualquer outro partido dos Açores pudesse ter. Eu diria mais, um estatuto até, se calhar, mais relevante que muitos dos candidatos que estão na lista do PSD em lugares elegíveis. A Piedade já falou da questão da campanha eleitoral, nós vamos voltar lá, portanto, se não te importas, mas antes claro. Eu gostava que a Piedade nos desse algumas ideias de como é que o PSD pode, de alguma forma, combater a abstenção, que é o fantasma maior dessas próximas eleições. Eu penso que, desde logo, é esta aproximação dos eleitores à realidade da União Europeia. E há aquilo que o Pedro me dizia há bocadinho, que está em jogo neste próximo Parlamento Europeu. Portanto, o que é que nos pode afetar a saída do Reino Unido, a eventualidade de entrada de partidos mais extremistas, quer à esquerda, quer à direita, portanto, a reconfiguração, a própria alteração
que recentemente teve cá uma representante da União Europeia a explicar as alterações dos próprios financiamentos, para onde é que eles vão ser orientados, de onde é que eles vão ser retirados. Portanto, tudo aquilo que depois aparece às vezes em reivindicações, quer na área da agricultura, quer na área das pescas, quer na área das infraestruturas, e que nós sabemos que são muitas vezes suportados com fundos estruturais, é importante nós percebermos que se não houver, ou se a negociação não resultar da melhor forma, a quem é que nós devemos, no fundo, pedir contas. Ou como é que nós podemos, de alguma forma, alargar a nossa influência. Portanto, não é só através de gabinetes que essa influência acontece, é evidente que ela acontece no Parlamento, e nós temos um bom exemplo dos eurodeputados que passaram pelo Parlamento Europeu. Portanto, acho, quer do lado do PS, quer do lado do PSD, todos são unânimes que são figuras que têm conseguido marcar a presença, coordenado comissões a nível do Parlamento. Não são verbos de encher. Não são verbos de encher, portanto, produzem trabalho e têm trazido. E reconhecido. Trabalho reconhecido pelos seus pares. E, inclusive, aqui do lado, particularmente, eu estou a pensar no professor Serrão Santos, que, ao nível dos debates sobre o mar e sobre as questões dos recursos marinhos, etc., tem sido bastante ouvido na União Europeia. Portanto, esta visibilidade também do trabalho que os eurodeputados fazem também é importante ser devolvido aos eleitores. Muitas vezes as pessoas votam, mas depois esquecem-se ou não acompanham a forma como os seus interesses são defendidos. E eu acho que isso é um trabalho a fazer. Portanto, há um trabalho dos partidos que não é só distribuir t-shirts e esferográficas e correr as ruas dos diferentes conselhos. É também esta pedagogia sobre o que é que representa um Parlamento, neste caso um Parlamento Europeu. Eu penso que o PSD, num contexto em que a realidade do candidato não foi aceita, tinha aqui um campo favorável que poderia trabalhar essa pedagogia. Porque há aqui um aspecto importante, é que isto são momentos de proximidade dos eleitores. E o PSD tem mais atos eleitorais pela frente, que vai confrontar-se, vai às legislativas, tem as regionais para o próximo ano, e, portanto, ele não pode perder este laço. Se ele se afasta, se ele vai, no fundo, vingar-se, digamos assim, no povo, por uma questão de ofensa, né, que teve em relação ao partido a nível nacional, não me parece que sejam as pessoas aqueles que devem ser prejudicados, digamos assim, por essa decisão. Devem ser questões discutidas em nível nacional. Eu acho, e queria elogiar aqui o facto do Dr. Mota Amaral ter pensado uma obra para juntar um conjunto de textos que ele próprio escreveu sobre a União Europeia, que vai lançar, e aqui o Pedro Gomes estará na apresentação desse livro no próximo 27 de março, em que ele lança um conjunto de escritos que ele tem sobre a União Europeia. E o título do livro que ele vai apresentar, eu não conheço obviamente a obra, mas vi o título, é sintomático. Ele põe Açores, Portugal, a União Europeia. Portanto, ou seja, ele mete Portugal como um mediador entre a União Europeia e a região autónoma dos Açores. E eu penso que é isso que o país devia ter reconhecido, e o Partido Social Democrata Nacional deveria ter reconhecido, que é esse o seu papel. O seu papel é também ser mediador entre a União Europeia e a região autónoma dos Açores, e é isso também que deve-se trazer, que se deve transmitir às pessoas, aos eleitores, é que, independentemente o Estado que olha para a região autónoma dos Açores como uma extensão uma possibilidade para a extensão da plataforma continental, que olha para os Açores por causa dos foguetões, da exploração do espaço, que olha para os Açores por causa da economia azul, depois se esquece que os Açores são de facto isto tem tudo, que ter voz. e faz a conta aos boletins, aos cadernos eleitorais. Exatamente. E afinal já não é assim tão importante. E esta questão do círculo eleitoral é realmente uma solução, e é uma solução que eu penso que é partilhada pelo PS e pelo PSD, pelo menos de acordo com o que se tem ouvido falar. Esse tema também foi apresentado, apesar de que há históricos do PSD que já o vêm falando, Reis Leite, Vasco Garcia, portanto, que já vêm falando disto há muito tempo, mas o próprio Partido Socialista, na tal Comissão para a Revisão da Autonomia, também apresentou uma proposta nesse sentido. O PSD diz que agora vai trabalhar no assunto, mas nós não nos podemos esquecer que há um documento da União Europeia, que é uma decisão de julho do ano passado, que prevê que nas eleições de 2024 todos os Estados-membros deverão utilizar um sistema baseado na representação proporcional. Portanto, há a intenção da União Europeia quase de generalizar esta questão, estes círculos eleitorais que existem em 5 países membros, a Bélgica, a França, a Irlanda, a Itália e o atual Reino Unido, que também tem esse sistema de círculos eleitorais. Agora, resta saber também se este proporcional
vai-nos dar a oportunidade de termos dois deputados, ou só um, né? Porque estamos a falar de 21 eurodeputados. Às vezes a operacionalização dessas coisas traz mais... Por isso, mais, este é um dossiê que tem que ser muito bem defendido pelos dois principais partidos, porque há outros partidos que têm, nos primeiros 6, o representante dos Açores, que é o caso do PAN e o caso da Aliança, mas não têm grandes hipóteses de colocar esses... Não chegam a eleger muito menos 6. Portanto, é o PS e o PSD que têm que discutir esse dossiê. Tem que discutir esse dossiê. Pedro Gomes, o PSD anunciou ontem pela voz da sua secretária-geral que, anteontem, desculpa, que não vai fazer campanha nem receber os seus candidatos. Essa é a maneira de reagir, é a maneira adequada de reagir a um assunto desta natureza, ou nem por isso? Nem por isso. Nem por isso. Esta questão é uma questão incómoda do ponto de vista político e da relação com o PS Nacional e da relação com o eleitorado. Isso também no seguimento da pergunta que fiz à Piedade sobre a abstenção. É uma coisa que nos devia preocupar a todos e só se o PSD fizer um apelo ao voto em branco, já foi insinuado inclusivamente... Mas isso não é propriamente um voto útil, não é? Não, tem que nos preocupar porque a abstenção nos Açores nas últimas eleições foi de 80%. Quase 80%. Quase 79%, arredondemos para 80%. E a nível nacional foram 62, salvo erro. Portanto, números, há uma diferença muito grande e um agravamento da abstenção nos Açores. Isto tem sido uma tendência que se tem acentuado nas eleições europeias. A nossa representatividade também pode ser garantida pela nossa participação cívica, ou não? Tem que ser também. E eu creio que um partido político não deve nunca negar-se a fazer campanha. Porque a legitimidade partidária também até porque as eleições, é bom lembrar aos telespectadores, as eleições são a festa da democracia. São a festa não da democracia. Se pode negar essa festa. Não? E são a fonte de legitimidade. É negar a democracia, no fim de contas. São a fonte de legitimidade partidária. E naturalmente que há muitas maneiras de fazer campanha. E eu creio que o PST, ao invés de dizer que não faz campanha, devia fazer um outro tipo de campanha. E uma campanha de esclarecimento sobre a Europa, de debate sobre as questões europeias. Aliás, eu creio que o Dr. Mota Amaral, se não houvesse outra prova da sua habilidade política, o lançamento do livro que a Piedade aqui referiu, que é na próxima quarta-feira, dia 27 de maio, deste mês, a próxima semana, é de facto um sinal de como é que se deve fazer isto, porque o livro é um conjunto de textos publicados ao longo dos últimos anos sobre a temática europeia, sobre os Açores. Aliás, o título é significativo porque os Açores estão em primeiro lugar. Açores, Portugal e União Europeia. Não é por acaso. E eu creio que isto é um sinal, de facto, que, embora não sendo candidato para ele, era muito mais simpático lançava o livro noutra altura, mais tarde, depois das eleições. Não. Faz o lançamento neste momento e porque dá um sinal também de que o debate das questões europeias é um debate importantíssimo para os Açores. Que não se reduz aos votos e à eleição. Ele é mais vasto. E eu creio que o PSD devia seguir esta linha. Não dizer que não faz campanha não me parece que seja uma boa solução, uma solução adequada, até porque os partidos gostam de fazer campanha, têm que fazer campanha e recolhem a sua legitimidade política, democrática da campanha e do voto do povo. Creio que o que o PSD deveria fazer era encontrar aqui um conjunto de fóruns durante este tempo de campanha em que as questões que interessam aos Açores, do mar à agricultura, das pescas à inovação tecnológica, da educação à ciência, às telecomunicações, à reconfiguração da União Europeia. Um debate sobre um aspecto que é fundamental para nós, que é saber como é que nos próximos 5 anos o estatuto de ultraperiferia deve ser utilizado na União Europeia. Porque ele até agora serviu apenas para a derrogação de políticas comunitárias. Isto é, as medidas legislativas foram tomadas para todos os Estados-membros, havendo derrogações específicas para as regiões ultraperiféricas. E eu creio que está na altura de avançarmos para uma nova geração de políticas desenhadas especificamente a coberto das regiões marítimas e periféricas da Europa. Exatamente, a coberto do Estatuto de Ultraperiferia. E esta é uma discussão que está por fazer, mas que nós devemos liderar, que nós devemos protagonizar, e quando digo nós, digo Açores. Os partidos democráticos, os partidos que acreditam no projeto da União Europeia, e um partido democrático como o PST, europeísta como o PST, fundador da autonomia, não pode deixar de fazer. E pode aproveitar a visita dos candidatos nacionais para fazer alguma pedagogia para que eles entendam que essa realidade é uma verdade que eles não podem contornar. Eu, quanto à visita dos candidatos nacionais, pois eles que visitem, só lhes faz bem conhecer a realidade dos Açores. Não temos que andar com eles ao colo. Agora, acho que devíamos era usar este tempo também para
fazer este debate, mostrar que o discurso europeísta é importante para o PSD, a discussão da Europa é fundamental para nós e, sobretudo, lembramos que, apesar de não haver um candidato em lugar elegível, acompanhamos este discurso e lideramos também o debate, ou co-lideramos este debate, que é um debate democrático, que é um debate fundacional para a nossa relação com a União Europeia. Quando essas avanças está também Rui Rio com António Costa por causa dos transportes públicos e dos passos gratuitos e únicos nas áreas metropolitanas. Rui Rio entende que a periferia não tem que pagar para se andar mais barato ou se andar de graça nas áreas metropolitanas. Em política, às vezes, a memória é curta e realmente esse é um exemplo claro de que a memória é sempre curta. É muito curta. Porque Rui Rio, quando foi presidente... Piedade, eu posso dizer, em política, a memória é sempre um exercício de conveniência, Exatamente. não é? Para ser mais rigoroso. E neste caso, em particular, Rui Rio, quando esteve na Câmara Municipal do Porto, reivindicou o passe intermodal, o passe único para a zona do Porto. Portanto, não é nada de novo, é algo que as autarquias reivindicavam, particularmente a área metropolitana de Lisboa e do Porto, porque há realmente constrangimentos que se colocam aos residentes que moram nas periferias dos grandes centros urbanos e que utilizam vários tipos de transporte e que têm nisso um custo acrescido. E, portanto, esta medida, que foi apelidada rapidamente por PSD, por CDS, eleitoralista, é, sem dúvida, uma boa medida. E é uma medida, claro, com um grande impacto social. E esta questão do eleitoralismo... E logo eleitoralista. Mas é assim, tudo o que se faz em política próximo de dados eleitorais, evidentemente que tem um caráter, pode ser interpretado como eleitoralista. Mas nós não podemos esquecer que esta medida foi arquitetada... Por isso é que há quem diga que devia haver eleições todos os anos. Se calhar. Arquitetada no segundo ano de mandato das autarquias. Portanto, nós estamos a relacionar esta medida com o fim da legislatura da Assembleia da República, com o Governo da República, mas na realidade ela foi arquitetada pelas autarquias. E, portanto, data do ano passado, nasceu a partir, sobretudo, de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, mas o desenho da medida atualmente envolve não só as duas áreas metropolitanas, mas as 21 comunidades intermunicipais do país, 18 das quais já aderiram à medida. E cada comunidade intermunicipal vai desenhar a medida, aliás, cada unidade, digamos assim, vai desenhar a medida em função das suas necessidades. E no caso, em particular, de Lisboa, nós não nos podemos esquecer também que nas duas áreas metropolitanas estão 50% dos habitantes do país e, portanto, há aqui uma densidade populacional muito grande. E no caso particular da área metropolitana de Lisboa, são mais de quase 500 mil utilizadores frequentes dos vários... E há uma questão ambiental também. Exatamente. Claro que tem essa mais-valia, mas o principal impacto é o aumento do rendimento líquido, da liquidez das famílias. Porque, e das famílias de baixo rendimento, de menores rendimento. E também nesse sentido, porque há um passo família... Vai ser para todos. Que há são os que usam mais. Um passo das pessoas, para as pessoas idosas, há isenção de pagamento das crianças com menos de 12 anos, continua a haver passos estudantes, portanto existe um conjunto de passos e, segundo o que eu também li, mudaram-se, penso que cerca de 4 mil e tal modalidades que havia nas várias formas de transporte público para 200 e tal. E isto é muito importante porque, nomeadamente, o caso ainda assim parece muito, não é? Parece muito, mas o caso da Fertagos, dos comboios. Exatamente, os comboios na Torre 25 de Abril que estavam fora sempre deste... Eram mais caros e, portanto, agora ficaram integrados. Ou seja, ainda há várias modalidades, porque existem modalidades de estudante, existe modalidade da pessoa com deficiência, existe a modalidade da pessoa que é beneficiária do rendimento social de inserção, ou seja, há várias modalidades que não foram alteradas e reduziu-se, sobretudo, as principais modalidades, que é o tal passo único que permite circular. E isto é algo que vai, desde logo, aumentar o rendimento e tem esse outro impacto importante que é a questão da redução do CO2. E há aqui um aspecto, é evidente que este impacto ambiental é o menos imediato, porque nós temos uma cultura do transporte privado muito enraizada nas pessoas. As pessoas querem usar o seu carro e muitas vezes, nós vemos na nossa pequena cidade, Ponta Delgada, as pessoas quase querem levar o carro à porta do escritório, se não puderem pôr ao pé da secretária, é porque não calha. Portanto, as pessoas não estão muito habituadas a ir no transporte público. Mas talvez esta medida, com os valores que ela vai permitir de transporte, haja este pensamento, eu vou conseguir poupar, e há alguns exemplos que são dados na apresentação da medida, um casal, por exemplo, sem filhos, pode poupar cerca de 3 mil euros ano
em termos de transportes públicos. E isto é realmente significativo, muito mais do que a devolução do IRS. Portanto, isto pode ser importante para as famílias tomarem essa decisão de passarem a utilizar os transportes públicos. E isto inverte completamente a lógica com que o PSD se defendeu no debate quinzenal, o líder da bancada do PSD. Quando disse, primeiro deviam-se pôr lá os barcos, os comboios, os autocarros, né, e depois então fazer os passos. Esta é uma visão, penso que destruída, das medidas de política pública, porque face à cultura que está instalada, em que as pessoas têm alguma resistência em aderir ao transporte público, primeiro tem que haver algo que as atraia para o transporte público. É evidente que isto tem que ser acompanhado de uma oferta adequada. E de algum investimento no transporte público. Mas os 104 milhões que estão previstos no Orçamento de 2019 para esta medida, 60% é para a redução do tarifário e 40% é para o investimento em infraestruturas. Infraestruturas, elas existem, tem que ser no mesmo mês. Mas renovável. Pedro Gomes, já percebemos que a Piedade acha que esta não é uma medida eleiçoeira, nem eleitoralista. Não, que ideia, agora. Penso que da parte do PSD a ideia é precisamente a contrária, quer do PSD, quer do CDS, que manifestou já no debate quinzenal. Sim, mas sim, mas o que é facto é que o Rui Rio é incongruente nessa tomada de posição. Sim, o PSD e o CDS têm essa perspectiva. Eu, como não sou porta-voz nem do PSD nem do CS, darei a minha opinião sobre o assunto. Aliás, como a Piedade não é porta-voz do PS também... Se falar em nome próprio. Exatamente. Esclareçamos, não é? Aqui falamos todos a nome próprio. Exatamente. Naturalmente, com uma medida destas, surgida no mês de março, a 2 meses de eleições, para o Parlamento Europeu. Não surgiu no mês de março, a 2 meses de eleições. Eu já lá vou porque... em 2017. Sim, a cronologia aqui é importante. A cronologia é importante. O cronos em política é sempre importante. É igual à memória. A medida... Começa a funcionar de 1 de abril. Não foi pensado ontem. O decreto regulamentar é publicado agora, este mês, e agora é que a medida foi anunciada. Podia entrar em vigor depois de 19 de outubro, por exemplo. Sim, ou depois no dia 27 de maio, depois das eleições europeias. Não, mas por acaso, curiosamente, é agora há 2 meses de eleições e 6 meses de eleições legislativas. E, de facto, é uma medida... Vamos lá. Separar aqui os planos. Esta é uma medida destinada a um público vasto, não é? Todos os cidadãos. Toca a todos por igual, aqueles que utilizam os transportes públicos nos 18 concelhos. Mas não toca a todos por igual, né? No que concerne a financiar. Não toca a todos por igual, mas trata a todos por igual. E este é um dos problemas também desta medida que não podemos escamotear. Quer aquele que ganhe 5 mil euros por mês, quer aquele que ganhe salário mínimo, vai beneficiar exatamente da mesma maneira desta medida. Exatamente desta maneira. Mas o objetivo é que deixe o carro em casa. Pois, o objetivo é que deixe o carro em casa, e esse é o objetivo de todos, até porque a União Europeia tem metas muito ambiciosas. Digamos que esse é o objetivo mais nobre. Com certeza, isso em relação ao qual nós estamos todos de acordo, que é reduzir as emissões. Depois é o objetivo burguês, que é o de ganhar votos. Sim, e é o objetivo de quem está no poder, e de quem tem uma coligação, uma geringonça para gerir e naturalmente que isto é uma medida muito simpática do ponto de vista eleitoral, não há como esconder isto. Mesmo a Piedade, que acha que isto não é uma medida eleitoralista, reconhece que é uma medida simpática eleitoral. Não é simpática, é uma medida necessária. Agora, que a medida de adoção de um passe intermodal único, com várias modalidades de pagamento para os agregados familiares, para as várias categorias, é uma medida justa, não tenho nenhuma dúvida, isso é. Agora, vamos ver as contas à socialista que estão feitas em relação a isto. Quando a medida é anunciada em setembro de 2018, ela ia custar 65 milhões de euros. Depois, na apresentação do Orçamento de Estado para 2019, já não custava 65 milhões. Iria custar 83 milhões. Depois, o decreto regulamentar que define os valores alocados pelo Orçamento de Estado para esta medida, para este ano, tem de facto uma verba de 104 milhões, a parte significativa da qual, 74 milhões, é para Lisboa e dentro desta para o tarifário. O que nos leva a concluir que são 104 milhões para este ano, para os meses que faltam deste ano, para os 9 meses deste ano. Portanto, fazendo uma regra 3 simples, a medida vai custar 140 milhões de euros. Portanto, saltamos de... Cá está, são contas à socialista. Saltamos de uma medida que inicialmente ia custar 65 para um valor que já custa mais do dobro. Quase o triplo. Quase o triplo do inicialmente previsto. Portanto,
Bem, ainda agora vamos aqui, vamos ver depois como é que isto se vai E que posicionar. depende muito da procura também, não é? Porque Depende muito, se, claro. se ela se Houver- tornar apetitiva, Naturalmente que o valor vai subir. Oh Pedro, mas para onde é que esse são, dinheiro vai? são poucas contas do... Este dinheiro vai para compensar os operadores dos transportes pela diferença dos E preços. indiretamente vai para onde? Vai para a beira dos utentes dos transportes públicos. Vai com certeza, vai com certeza. Agora, a questão que tem que se colocar aqui também é, numa perspectiva de coesão territorial, esta medida devia ter ou não uma majoração diferente para as regiões do interior, que são mais dispersas, que estão mais afastadas dos centros. Aliás, António Lopes, eu já vi defender a extinção do pagamento de portagens nestes circuitos do interior por via de compensação destas... Isto permite esse tipo de discussão e esse tipo de debate, que é, por exemplo, uma região como Trás-os-Montes, de acordo com este decreto regulamentar que põe em vigor esta medida, vai receber apenas 170, a comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes vai receber apenas 175 mil euros deste E bolo. o que é que tem em causa em Trás-os-Montes em termos de transportes públicos? Depois, escassos transportes públicos, ligações deficientes entre os territórios, afastamento de grandes centros urbanos, dispersão territorial, despovoamento. Isto é o que está em causa. Despovoamento e incêndios. Exatamente. E esta medida não combate nada disto. Esta medida o que faz é uma regra Como é que de não capitação. É uma regra de capitação. É uma regra de capitação, pega na população e distribui o valor. Façamos a conta. 104 milhões, 50% de Lisboa e Porto tem 50% da população, Lisboa tem 74 milhões, Porto tem 15 milhões, façam a conta e temos cá praticamente os 50% do valor que está aqui em causa. Portanto, é muito simples. Mas as assimetrias que tu estás a falar entre o litoral e o interior não são só do ponto de vista geográfico da população. Naturalmente. Há assimetrias, inclusive, do ponto de vista da relação laboral e da relação de utilização dos transportes públicos entre os residentes da área metropolitana de Lisboa, por exemplo, e o centro de Lisboa. Ou seja, quando tu tens uma região em que as pessoas levam 1h30 para irem de casa para o trabalho e que têm que utilizar 3 transportes públicos e que têm, inclusive, não estou dizendo que os transportes sejam de grande qualidade, mas em que gastam tempo e dinheiro para poderem ir trabalhar, não tens comparação de que uma pessoa de Trás-os-Montes, em que tens uma percentagem de população que se mobiliza, eventualmente, para uma grande cidade por perto, para ir trabalhar e que, eventualmente, os transportes podem não ter a qualidade desejada, mas servem o número de pessoas que vão trabalhar fora das suas zonas de residência. Nós não estamos a falar das mesmas necessidades. A mobilidade em Trás-os-Montes não tem nada a ver com a mobilidade em Lisboa. A mobilidade urbana de uma grande cidade como não tem Lisboa, nada a ver, Porto, a assimetria está aí. A assimetria está nessa A mobilidade nessa não tem nada a ver, são realidades diferentes, é completamente, verdade. portanto, têm que ser financiadas de formas diferentes. Nisso estamos de acordo. Agora, esta medida devia ou não devia financiar de forma diferente mas essas aí é realidades? que é a tal segunda etapa, que é o investimento na qualidade dos transportes. Eu acho que porque esta medida não tem nada de especial, não tem nada de especial para estimular a qualidade dos transportes diferenciador para as regiões do interior do país. Da verba é para é uma miséria. A questão que está aqui é que é uma miséria de recursos públicos justamente para esta parte esquecida do país. Porque esta medida é uma medida... Vamos continuar sem a automotora de Lausanne e sem a linha do Turno. Sim, eu queria dizer ainda uma outra coisa sobre isto. Muito rápido. Muito rapidamente. Para podermos ainda ir à Nova Zelândia e a Piedade nos para dizer que sua sugestão de leitura para dizer que se o governo António Costa tomou esta medida numa lógica de reforçar a mobilidade urbana, o que é verdade é que o governo regional do Açores já anda a assobiar para o lado nesta matéria. E eu não posso deixar de passar esta nota porque em 2009 a Assembleia Legislativa aprovou uma resolução de iniciativa do Partido Socialista a recomendar justamente isto. A recomendar, primeiro, entre outras medidas, a adoção de passes intermodais, isto é, a ligação em termos de passes dos transportes que trazem as pessoas, levam as pessoas para os grandes centros urbanos, para as vilas, para as cidades, e depois para os transportes... Neste momento só há 2 cidades nos Açores que têm transporte Angra e Ponta Delgada. Delgada. E o que é verdade é que isto nunca passou de papel. E a segunda medida, implementar um tarifário justo... O passo social existe nos Açores. O passo o passo intermodal. Intermodal. Isto nunca passou de papel. E a pergunta que se faz e que tem que se fazer aqui é... Aliás, nenhuma dessas 2 cidades tem sequer uma estação de caminhonagem. Sim, a pergunta que tem que se fazer é porque é que sobretudo quando agora olhamos para o país todo, com fundos do governo da República Socialista,
que Qual vai é aqui... o intermodal que tu queres? Só entre os minibuses e os... Com certeza, e não parece importante. Os Não, minibuses têm mais de 1,5 milhão de utilizadores por ano. Mas a Câmara, no caso de Ponta da Argada, a Câmara também ainda não definia a sua estação de caminhonagem. Sim, mas independentemente Não, para disso, criar esses tais centros de intermodal. De distribuição. independentemente Neste disso, momento só a Ribeira Grande é que tem uma estação de caminhonagem. independentemente disso, a política... Também não tem dimensão que careça de transporte urbano e por isso está mas a questão de um passo intermodal não tem necessariamente que estar ligada a uma estação intermodal, porque as pessoas circulam da mesma maneira. Quem vem do Nordeste, quem vem da Ribeira Grande trabalhar para Ponta Algada e quer circular no centro da cidade de Bertinha, de minibus, usa o passo do minibus e usa o seu passo do autocarro que o traz até Ponta Algada. Portanto, a central não tem nada a ver com isto. Seria importante, mas não tem nada a ver com isto. Seria importante para articular melhor essas Com duas certeza. realidades. Agora, o que é verdade é que desde 2009 o Governo dos Açores anda a subir à placa. E Espero que siga o o exemplo. transporte coletivo de passageiros nos Açores, pelo menos na Ilha de São Miguel, tem algumas deficiências em termos de horários continua a ser e deficiente. tem algumas deficiências em termos de competitividade do preço. Qualquer família com 4 pessoas sai muito mais barato vir de automóvel dos ginetes de trabalhar para a Ponta da Algada do que vir quase que nos apetece dizer nesta matéria que queremos também que a política que foi definida nacional para as comunidades intermunicipais fosse aplicada para os Açores. Já lá É um vamos. caso em que a autonomia não está a fazer diferença. Piedade, vamos muito rapidamente à questão do ataque terrorista, assim intitulado pelo presidente da Turquia, o ataque terrorista na Nova Zelândia. O que é que se pode dizer sobre esse drama? É dramático, atingiu uma cidade que tem um nome simbólico, Christchurch. É um terrorista de extrema-direita, radicalizado, Brenton Tarrant, que matou à queima-roupa 49 pessoas e feriu outras tantas, e é nitidamente um ataque justificado pelo ódio à religião muçulmana, aos muçulmanos, e que, como todos os ataques terroristas, surpreende pessoas no momento de oração, à hora de almoço, em 2 mesquitas. Este terrorista, para além da questão do ódio aos muçulmanos, é apologista da chamada supremacia branca e, portanto, terá feito um memorando em que explica, justifica a sua atuação, dizendo inclusive que correu à Europa para visitar vários locais, incluindo Portugal e Tomar, em particular, inspirando-se nas cruzadas dos Templários, e tem também ligações, e isso é preocupante, nos Estados Unidos, desde a eleição de Donald Trump, com aquilo que eles apelidam o alt-right, portanto, ou seja, uma extrema-direita que defende valores neonazis. O que eu acho, que não posso deixar de dizer neste episódio, que é realmente dramático, e que me surpreendeu, foi a atitude dos neozelandeses. Quer da parte da sua primeira-ministra, quer sobretudo dos jovens neozelandeses. A Nova Zelândia é um país de referência, em termos de... Era até agora um país de referência que não tinha nenhum episódio desta natureza. É um país desenvolvido, é um país uma democracia consolidada multicultural. E, portanto, poderia... Num outro quadro, poderia reagir agressivamente a este atentado e, pelo contrário, reforçou os laços de solidariedade, apelou à solidariedade, ao acolhimento e inclusive, as filmagens que aparecem dos jovens com os cânticos típicos do seu próprio país, que são de grande união e apelo à união e à concórdia, são, acho que, a grande resposta que se pode dar a este atentado, e é uma nota de esperança, porque tem havido realmente aqui uma série de atentados na Europa que este terrorista referencia também, o caso da Suécia, o caso da França ou da Espanha, se não me engano, e penso que foi da Espanha. Portanto, os líderes que são para ele uma referência, e isto só nos assusta na medida em que estão por detrás movimentos de jovens que aderem a estes ideais da tal supremacia branca. Ter do outro lado jovens que reagem a estes atentados e mostram que o mundo não é assim, que há outros ideais que se podem defender, penso que é a única nota positiva que se pode retirar deste acontecimento. Pedro, essa foi uma reação ao terror organizado do Daesh e de outros movimentos que têm provocado terror no meio ocidental?
Não há terrorismo bom e terrorismo mau. Todo terrorismo é condenável, seja ele um terrorismo do Daesh, seja o terrorismo deste assumido cristão, supremacista branco, e o terrorismo não merece nenhuma espécie de contemplação, em nenhuma circunstância. E estes ataques, a primeira palavra que temos que... Aliás, o terrorismo justifica a guerra. Exato, temos que combater de facto este tipo de terrorismo e este terrorismo em particular, este terrorista em particular. Eu aqui sigo a opção da primeira-ministra neozelandesa, recuso-me a dizer o nome do terrorista, porque acho que não devemos alimentar de facto 20 segundos. Esta sequência e, sobretudo, quero, para além daquilo que a Piedade disse, concordo, quero dizer que lamento profundamente que as redes sociais não tenham capacidade de barrar vídeos desta natureza. Foi, de facto, incompreensível que todo o mundo tivesse podido assistir durante vários minutos à organização e à execução de um atentado. E que se multiplicou depois de uma forma viral e, portanto, estamos num mundo, de facto, perigoso neste ponto de vista e eu creio que se impunha outro tipo de conduta por parte das redes sociais. O tempo é o único inimigo que ataca fugindo, mas ainda vamos ter um bocadinho para a Piedade nos apresentar uma sugestão de leitura para essa semana. A sugestão de leitura é um livro de Medeiros Ferreira, que é uma compilação de textos no tempo em que ele foi professor de Relações Internacionais na Universidade dos Açores e que foi compilado pela Tinta da China em 2011. Não nos podemos esquecer que Medeiros Ferreira também está ligado a este processo europeu e foi Ministro dos Negócios Estrangeiros e foi muito apologista da integração europeia e no dia 18 de março fez 5 anos que ele faleceu, data em que foi também comemorada esta figura através de uma outra obra que reúne um conjunto de textos não publicados e que vai no seu primeiro volume e que se chama Obras Escolhidas de José Medeiros Ferreira, Portugal Contemporâneo, História Política e Institucional, que aparece nas edições 70. Portanto, para quem quer reler alguém que escreveu sobre a Europa, que escreveu sobre os Açores e que era um açoriano de gema, aqui está uma sugestão de leitura. Para lembrar que também José Medeiros Ferreira foi deputado europeu, eleito pelo PRD, foi um açoriano que esteve representando também o Partido Socialista Europeu, mas por um partido que, entretanto, desapareceu. Já sabe, nós voltamos para a semana, nos lugares do costume, nos canais do costume, no YouTube, na SMTV em direto, e até lá, não se esqueça, haja saúde.